Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa 8ª aula, em que o tema em estudo é núcleo celular, conceito e ocorrência. Gente, vamos lá para uma breve introdução. Vocês lembram que no começo do estudo da citologia, eu deixei bem claro para vocês que a célula é dividida em 3 partes, membrana, citoplasma e núcleo. Mas isso ocorre no caso da célula eucarionte, gente, da procarionte não. Tá? Porque é na célula eucarionte que eu vou encontrar o núcleo delimitado. A célula procarionte não vai ter esse núcleo delimitado. Por quê? Porque o material nucleico da célula procarionte vai se encontrar disperso e embolado no citoplasma. Ela não tem um núcleo delimitado. Então, quando a gente estuda núcleo celular, a gente estuda o núcleo celular de uma célula eucarionte, ok? Então, a gente já vai começar por aí. O núcleo, gente, ele se encontra numa região central e tem na célula, né? E tem um tamanho de 5 micrômetros. Professora, o que é um micrômetro? Um micrômetro é uma unidade de medida que equivale a 1 milésimo de milímetro. Ou seja, é uma estrutura microscópica, muito pequena, que não dá para ser vista nem através da microscopia óptica, só através da microscopia eletrônica. E é aumentada muitas vezes, tá, gente? Ou seja, o núcleo celular é extremamente pequeno. Ele fica no centro da célula, tem um formato arredondado. Tem como principal função a coordenação de todas as atividades vitais da célula, metabólicas celulares. O núcleo celular, gente, está sendo envolvido, ele sempre está sendo envolvido por uma fina película. Ele é envolvido por uma película denominada carioteca, tá? Ou envoltório nuclear. Essa carioteca ou envoltório nuclear, essa fina membrana, ela é toda porosa, gente. Mas tem um porquê desses poros. Esses poros, eles estão presentes ali para permitirem a entrada de nutriente que vem do citoplasma da célula para dentro do núcleo da célula, e a saída de nutriente que está dentro do núcleo da célula, que não foi absorvido, não foi aproveitado por esse núcleo, para fora do núcleo da célula, ou seja, devolvido, né, para o citoplasma, tá? Por isso que essa membrana nuclear, ela é tão porosa. No interior do núcleo, gente, nós encontramos uma estrutura matriz. Essa estrutura matriz, ela recebe o nome de nucléolo. E o nucléolo, gente, dentro dele, nós temos subunidades de ribossomos. Lembra dos ribossomos, quando a gente estuda organelas citoplasmáticas lá em citoplasma? Os ribossomos, eles têm a função de produzir proteínas, de produção de proteínas. Então, o que vai acontecer? Esses ribossomos, eles são produzidos, suas subunidades são produzidas ali dentro do nucléolo, que é essa matriz que fica dentro do núcleo, ou seja, dentro do núcleo nós temos um nucléolo e dentro do nucléolo são produzidos os ribossomos. Como é que eles saem de dentro do núcleo da célula e vão para o citoplasma? Através dos poros da carioteca. Lembra que eu falei que a membrana que envolve o núcleo, denominada, que recebe o nome de carioteca, ela é toda porosa, cheia de poros? Então, essas subunidades de ribossomos saem de dentro do núcleo e passam pela membrana porosa e vão para o citoplasma da célula. Dentro do núcleo também, gente, é produzido o RNA, que é um tipo de ácido nucleico. E dentro do núcleo nós encontramos também as cromatinas, que são filamentos que, quando se condensam, formam as futuras fitas de DNA. Professor, o que é DNA mesmo? São aqueles ácidos nucleicos que nós estudamos lá atrás em biomoléculas, que têm a função de o quê? De apresentarem, eles é que apresentam, todas as características genéticas da pessoa ficam contidas dentro do DNA que fica dentro do núcleo da célula, tá? Então, no núcleo de toda a célula você encontra cromatina, que são filamentos, que quando estão condensados, ou seja, bem juntinhos, bem coladinhos, eles formam fitas de DNA, que são aquelas estruturas responsáveis por carregar toda a informação genética do indivíduo. E o que são informações genéticas? São as características do indivíduo em estudo. Ok, gente? É isso aí. Vamos para o próximo slide. Conceito de núcleo. O núcleo celular, vamos registrar aí, né, gente?
O núcleo celular é uma estrutura bastante evidente nas células eucarióticas. Apresenta um formato geralmente arredondado ou alongado e possui cerca de 5 micrômetros de diâmetro. Uma célula eucarionte possui normalmente um núcleo, entretanto, algumas células podem apresentar mais de um núcleo, como no caso aqui, que eu me refiro para vocês, a célula do músculo esquelético, tá, gente? Que são dos membros. As células dos membros, elas podem apresentar mais de um núcleo. E no caso das hemácias, elas não apresentam núcleo, são células anucleadas, porque durante o período de maturação delas, o que é maturação? Amadurecimento, gente. Elas perdem o núcleo delas, ok? Vamos para o próximo slide aí. Ocorrência e função. O núcleo é uma estrutura importante encontrada nas células eucarióticas e ausente nas procarióticas. Já falei isso para vocês. Desempenha diferentes funções, sendo a principal delas coordenação de todas as atividades vitais da célula, atividades celulares. Essa estrutura é envolta por uma dupla membrana chamada de envoltório nuclear, a qual é repleta de poros que garantem a passagem de substâncias do citoplasma, do interior do núcleo para fora e de fora para dentro, vice-versa. Já expliquei isso para vocês, né? Qual é a função da porosidade da carioteca. No interior do núcleo, observamos uma matriz denominada nucleolo, que eu já falei com vocês, né? Esse nucleolo faz a produção de ribossomos e a produção também, no caso aí, de RNA, né? E dentro dele você vai encontrar também fitas de DNA. Isso aí, gente, ó. Próximo slide. Figura. Eu coloquei para vocês uma figura do núcleo celular. Nós temos uma célula eucarionte, aqui é a membrana eucarionte. Não, aqui não. Figuras do núcleo celular. Nós temos aqui a membrana, que é a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, né? E nós temos aqui o nucleolo aqui dentro, gente, ó. Então, nós temos os ribossomos. Esses ribossomos estão saindo pelos poros. Tá vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas são os poros da carioteca. Nós temos o nucleolo aqui dentro, e por esses poros aí, ó, de dentro dos poros, estão saindo os ribossomas que estão sendo produzidos aqui dentro do nucleolo, do núcleo da célula. Então, nós temos essa membrana aqui, que é o envoltório nuclear, uma lâmina nuclear, que é uma segunda membrana que fica logo abaixo da carioteca, e a cromatina, que são essas, não sei se é para vocês verem, uns filamentozinhos que estão aqui, tipo uns cabelinhos. Elas, quando estão condensadas, elas formam os futuros, o quê? Cromossomos, aí, fitas de DNA, ok? Vamos pro próximo slide. Função do núcleo. São várias as funções do núcleo, como eu já falei com vocês, a principal delas é de coordenação da célula, né? Coordena todas as funções metabólicas celulares. Então, ó, o núcleo celular é extremamente importante para as células, e da função como? Controle das atividades celulares, estabelecendo quais e quando as proteínas serão produzidas. Armazenamento da informação genética, uma vez que é do núcleo que está presente a maior parte do DNA. Dizemos especificadamente que a maior parte do DNA está no núcleo, pois nas mitocôndrias e plastos observam-se também a sua presença. A gente encontra também, gente, fitas de DNA na mitocôndria, né? Na mitocôndria e nos plastos, que são aquelas organelas citoplasmáticas que nós estudamos lá atrás, quando a gente estudou citologia, quando a gente estudou citoplasma da célula, tá? Duplicação do DNA, ou seja, ele tem um papel importantíssimo aí no processo de duplicação do DNA. E síntese e processamento do RNA. O que é síntese, gente? Produção. Ele sintetiza e produz o RNA mensageiro, transportador e ribossomal. Vocês vão entender isso aqui mais lá na frente, quando a gente estudar tradução, quando a gente estudar produção de proteínas dentro da célula, tá? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, não preocupa com isso agora, não. Quando a gente fala também de duplicação de DNA, a gente está falando de multiplicação celular. Nós vamos aprender um pouco mais pra frente, vai ser, na verdade, um pouco mais pra frente não, vai ser o próximo conteúdo, tá, gente? Nós vamos estar vendo como ocorre a multiplicação das células dentro do nosso organismo, tá? E esse processo de duplicação celular, de DNA aí no caso, vai ser importantíssimo, né, no estudo da multiplicação, das divisões mitóticas e meióticas que ocorrem dentro do nosso organismo. São 2 tipos de divisão, meiose e mitose. Nós vamos estudar as duas, tá?
Vamos pro próximo slide? Não, é isso aí. Bom, gente, então o que vocês têm que saber do núcleo? Vamos dar uma pincelada aí, né, do que foi dito nessa aula. O núcleo celular é uma estrutura encontrada apenas na célula eucarionte, né? Ele tem um tamanho de 5 micrômetros, ou seja, ele é muito pequeno, se encontra na região central da célula. Tem como principal função a coordenação de todas as atividades celulares. O núcleo celular está envolvido por uma fina película denominada carioteca. Essa carioteca ela é toda porosa. Ela é porosa por quê? Porque ela vai permitir a entrada de nutrientes do citoplasma da célula para dentro do núcleo e a saída de nutriente de dentro do núcleo da célula para fora, ou seja, para o citoplasma. No interior do núcleo encontramos uma estrutura matriz denominada nucleolo. É dentro do nucleolo que são produzidos os ribossomos. E dentro do núcleo também, que nós também vamos encontrar a produção de RNA. Dentro do núcleo também a gente vai ter uma série de cromatinas. O que é a cromatina? São aqueles filamentos, gente, que quando condensados vão formar o quê? A fita de DNA. E o que é o DNA? É aquela estrutura que carrega todas as nossas informações genéticas. Aquelas informações genéticas que foram passadas de geração para geração, de pai para filho. Ok? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês me desculpem aí, eu acho que no meio da aula apareceu uma mensagenzinha aí. Mas eu já estou na minha 4ª ou 5ª aula, gente. A mesma aula, eu já gravei 5 vezes. É filho gritando, batendo na porta. É mensagem que aparece, a gente me telefonando na hora, tá? E aí a gente faz o que pode também, né? Espero que vocês estejam se cuidando. Morro de saudade de vocês. Estou louca para voltar para a sala de aula. Então se cuidem bem. Eu estou me cuidando aqui, vocês se cuidem aí. Tá bom? E até a próxima aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.